Oi, gente, eu sou a Kika Marder e eu tô aqui de novo para preparar uma receita super especial, perfeita para esse clima frio que tá fazendo agora. É o cassoulet. Para quem não sabe, o cassoulet nada mais é do que um cozido feito com feijão branco e vários tipos de carne. Ele é parecido, lembra muito a nossa feijoada, mas o processo de preparo é um pouquinho diferente. É delicioso, é muito simples de fazer e é um prato perfeito para compartilhar em casa, com a família. É um prato bem rico de sabores. Então agora, vamos cozinhar? Bom, então o primeiro passo é deixar o feijão cozido e o segundo passo a gente vai preparar um caldo. Essa receita é uma receita muito tradicional francesa e existem milhares de variações. Como é uma receita de família, ela vai passando de geração a geração e cada um vai acrescentando o seu toque especial. Eu resolvi preparar a receita de uma maneira que a gente possa adaptar aqui, para o Brasil com os ingredientes que a gente tem. Claro que eu vou usar o pato também, que não é tão comum aqui, mas que a gente pode usar e incrementa bem a receita. Mas para mim, o fundamental é a gente temperar bem. Então a gente vai começar preparando um caldo, usando um pouquinho das carnes que a gente também vai colocar na receita, mas ele vai cozinhar nessa água e vai soltar um sabor bem delicioso para a gente poder cozinhar o feijão. Então eu vou preparar esse caldo aqui usando cebola, tá? A gente vai usar uma cebola que chama cebola piquê. A gente coloca cravos na cebola, espeta a cebolinha assim com cravos. A gente faz um cortinho na cebola e coloca também folhinhas de louro. Coloca na panela, a gente vai colocar os vegetais, cenoura. A cenoura a gente usa também na receita do cassoulet, não somente no caldo, mas aqui para acrescentar sabor é bem importante. Salsão, caldo bem aromático, a base bem feita. Alho poró, o alho que a gente vai colocar ele com casca mesmo, para ele soltar sabor no caldo, e eu vou usar as carnes. Vou colocar aqui um pouquinho de bacon. Eu quero um caldo bem aromático, para trazer mais sabor ainda para esse preparo. Costelinha suína defumada, pedaços grandes, depois a gente vai coar, lombinho de porco, defumado também, lombinho defumado. Basicamente, as carnes que vão estar dentro da receita vão entrar nesse caldo. E também barriga de porco. É um caldo intenso para trazer realmente bastante sabor. E agora eu vou preparar rapidinho aqui um buquê garni, que nada mais é do que um buquê de ervas aromáticas para trazer ainda mais sabor para esse caldo. Então eu vou usar tomilho, vou usar sálvia, e vou usar alecrim. São 3 ervas bem fortes, bem potentes. A gente pega a parte verde do alho poró, mais a parte que geralmente a gente descarta, coloca as ervinhas dentro e vai amarrar com barbante. Isso serve, fica mais fácil, na verdade, na hora da gente tirar esse amarrado de temperos do caldo. Agora, com barbante, eu amarro aqui. Faço um nozinho, amarro aqui na lateral da minha panela, assim eu consigo retirar depois, sem ter que ficar procurando. Agora eu vou preparar as carnes que a gente vai selar
para preparar a receita. Então aqui eu tenho o lombinho de porco defumado, o corte agora é um pouco mais fino. Você pode cozinhar como você quiser. Como essa receita é uma receita que varia muito, você pode usar o tipo de carne que você prefere. Na França, existem algumas preparações que usam até cordeiro. Então, você usa o que você gosta mais, o que você acha que vai trazer sabor. Eu acho que os defumados sempre acrescentam um sabor maravilhoso, principalmente com feijão. Então, essas são as minhas escolhas. O lombo defumado, o bacon, que a gente corta, não é para ele sumir na receita, a gente vai intercalar depois com feijão cozido. Então, são pedaços um pouquinho maiores mesmo, tá? Importantíssimo ter uma linguiça de boa qualidade, isso não pode faltar, tá? Então eu tô usando aqui uma linguiça toscana. A barriga de porco, nesse caso, eu vou tirar sim o corinho, porque essa aqui eu vou deixar pra gente comer, não é só pra dar sabor. No caldo eu deixei o couro, mas aqui eu vou retirar a parte do couro. O couro da barriga também fica super interessante se você quiser colocar no forno, para ficar crocante. Mas não é o caso dessa receita, que é uma receita cozida. Vou cortar aqui pedaços da barriga, que eu acho que adicionam também bastante sabor. E agora, a nossa costelinha, que, como bons brasileiros, preparo com feijão, uma costelinha defumada, sempre cai super bem. Nossas carnes e os vegetais já estão na panela. Eu vou cobrir agora com água. Nossa, o fogo já tá ligado, o aroma tá incrível. Vou colocar um toque especial, que é um pouquinho de vinagre de vinho tinto, que eu acho que traz acidez para esse caldo, que é importante nessa receita, que é gordurosa, né? São várias carnes de porco aqui que vão soltar seu sabor, mas ao mesmo tempo a gordura nesse prato, mas que é importante, como eu falei para vocês, é um prato de inverno, né? Então aqui, por enquanto, nosso caldo vai ficar cozinhando e eu vou agora pro processo do feijão. Vocês vão ver como esse prato é rico de sabor. Então aqui, vamos usar a panela de barro, eu acho que faz parte do glamour da receita e do sabor. E a gente coloquei um pouquinho de azeite de oliva, vou colocar um pouquinho de azeite de oliva a mais aqui. As carnes, elas são gordurosas, mas para ajudar, e a gente vai grelhar separadamente cada um dos ingredientes. Então, vou começar aqui pelo lombinho defumado. A gente dá uma douradinha no lombo defumado. E vai tirar ele da panela e vai fazer isso com todas as outras carnes, porque eu quero esse sabor da gordura, do defumado, das carnes, para poder colocar o nosso feijão e cozinhar com bastante tempero. Lombo defumado. Aqui eu vou colocar o bacon. E a gente vai fazer isso com todas as carnes separadamente, porque eu vou precisar deles separado para depois intercalar com o feijão e levar ao forno. Vou adicionando aqui o alecrim para soltar mais aroma ainda no meu defumado. A panela já vai pegando uma temperatura ideal. É bem aquele prato ideal para servir em família e servir no final de semana, um prato único para não se preocupar com nada, prato perfeito para o mês de julho, para inverno. Agora o bacon já deu uma douradinha, eu vou com a escumadeira, retiro, mantenho a gordura ali no fundo da panela. Imagine o sabor que vai ficando. Retiro o bacon. Aqui também o alecrim que eu coloquei, que já cumpriu o seu papel, tá saindo junto. Agora entra a costelinha defumada. E a barriga de porco. Retirando aqui a costelinha suína e a barriga de porco.
Na panela, com a gordura dos defumados, entra cebola picada, alho poró, salsão, alho picado, bastante alho. Nesse caso, acho que combina super bem. Cenoura em rodela, porque eu quero que ela apareça, diferente dos outros ingredientes, que no refogado eles vão acabar sumindo. Galinho de alecrim, galinho de tomilho. Não preciso colocar mais gordura aqui, já tem bastante gordura das carnes. Então, o cassoulet, ele é muito parecido com a nossa feijoada, quer dizer, ele lembra a nossa feijoada. Mas uma diferença é que no cassoulet também, uma das diferenças é que no cassoulet a gente usa tomate. E eu vou acrescentar também uma pasta de tomate. Ao invés de extrato de tomate, eu gosto muito dessa pasta de tomate. Ela é super saborosa e bem concentrada. Vai ajudar na cor e no sabor do nosso prato. Então aqui eu acrescento um pouquinho dessa pasta de tomate. Eu vou adicionar aqui também um pouquinho de gordura de pato. Se não tiver gordura de pato, não tem problema, não precisa, mas essa é a composição da receita. Estou adicionando aqui a gordura de pato e vou trazer agora o meu feijão para cozinhar nessa mistura de temperos. Vocês podem imaginar o sabor que isso vai ficar, né? Tô trazendo aqui o meu feijão branco, que eu vou colocar, que eu acho que também super combina, uma pimentinha calabresa. Já vou adicionar sal. Aqui, cuidado, porque os defumados, eles já são salgados, mas é sempre importante salgar o feijão. Vou adicionar sal e vou cobrir esse feijão na panela de barro com esse caldo aromático e temperado que a gente fez com todas aquelas carnes. Agora eu coloco o meu caldo. Vou tampar a panela e vou deixar o meu feijão cozinhar no meio de todo esse tempero. Vamos abrir a panela. O feijão cozinhou super bem, tá macio, tá envolto nos temperos todos que derreteram. Essa panela ficou aqui por volta de 1h30, mais ou menos, cozinhando. As cenouras, que eu cortei um pouquinho maiores, elas ainda estão inteiras, a gente consegue enxergar as cenouras. E eu vou usar essa mesma panela de barro para intercalar com as carnes, colocar no forno e finalizar o meu cassoulet. Enquanto isso, eu vou nessa frigideira dar uma grelhadinha no meu confit de pato, que já tá feito, só para a casquinha ficar um pouquinho mais dourada. Depois eu vou finalizar com esse confit de pato por cima. Então, meu feijão tá aqui maciozinho, como eu falei para vocês. O interessante dessa receita, ela é muito maravilhosa para montar. O que eu vou fazer? A gente cozinhou o feijão e fez toda a preparação na panela de barro. Na França, eles servem mesmo numa panela de barro, que vai pro forno. Como eu não tenho, eu só tenho essa panela de barro aqui, eu vou montar numa panela de ferro, que também vai aguentar bem o calor. E aí, até legal contar a historinha, que é bem interessante, enquanto eu tô montando aqui, que a gente vai fazer as camadas do feijão e da carne. O cassoulet, ele é um prato originário de uma cidade chamada Castelnaudary. Conta a lenda que essa cidade, que esse prato surgiu na época da Guerra dos 100 Anos, quando a cidade foi apossada pela Inglaterra. E aí,
os moradores se uniram e para fortalecer os soldados, eles começaram a preparar um prato com os ingredientes que eles tinham ali. Na época, se não me engano, não era nem feijão branco que eles usavam, eram favas. Mas aí eles foram se unindo e foram preparando e surgiu esse prato, o cassoulet, para poder fortalecer os soldados. Para assim os soldados estarem mais preparados para lutar. E dizem que foi esse o motivo deles terem ganhado a guerra. Então aqui eu coloquei a camadinha do feijão, eu tô colocando o lombinho defumado, tá? Vou colocar mais uma camada de feijão. Como ele vai pro forno, a gente coloca mais um pouquinho de caldo para ele não ficar ressecado. E eu vou colocando aqui agora o restante das minhas carnes. Eu tenho a linguiça que eu grelhei e fatiei. Então aqui eu coloquei a linguiça, vou colocar também a costelinha de porco defumada, pedacinhos pequenos. Vou colocar também a barriga de porco aqui no meio para soltar um pouco mais de sabor. A barriga, como ela é mais gordurosa, eu coloquei menos quantidade, tá? Vou colocar um pouquinho de alecrim, que eu acho que vai super bem. Como é um prato para servir em casa mais rústico, a gente vai colocar assim, ó. Só tirei do galinho e tô colocando inteiro mesmo. Gosto bastante de misturar sabores, então vou finalizar com um pouquinho de sálvia, que eu acho que combina bem. Aqui por cima ainda tem um pouco mais de feijão, que eu vou colocar para finalizar. E vocês podem ficar tranquilos, não se preocupem que a descrição da receita tá inteira aqui abaixo do vídeo. Bem importante se inscrever no canal. Quero saber se vocês estão gostando, não deixa de ativar o sino para ter notificação toda vez que tiver receita nova. Eu espero que vocês estejam gostando dessa receita, tanto quanto eu. Acho que ela é perfeita para o inverno. Aqui eu coloquei o feijão, agora eu vou colocar o bacon, que eu acho gostoso, deixar por cima. Eu não cobri toda a panela, porque a ideia não é fazer um escondidinho. A ideia é fazer um misturado do feijão com as carnes. O bacon eu prefiro deixar por cima, porque ele ainda vai ficar mais crocante na hora que a gente for servir. Vou colocar um pouquinho mais de caldo, porque eu não quero que ele fique ressecado quando ele for pro forno. Vou colocar um pouquinho mais de caldo. Pimenta do reino eu não coloquei ainda, eu coloquei a pimenta calabresa, mas eu sempre gosto de finalizar com um pouquinho de pimenta calabresa. Então todas as carnes já entraram. Olha, ele já tá lindo, tá? Mas aqui, ó, tem um pouquinho de... Ele tá suculento, mas agora eu vou finalizar para vocês verem que maravilha. Nesse bowl eu tenho farinha panko. Não precisa ser farinha panko, se quiser usar farinha de rosca, pode usar, não tem problema. Eu vou colocar o alho picadinho. Vou usar folhinhas de sálvia. O alecrim eu já coloquei dentro do cassoulet. Então vou usar folhinhas de sálvia. Nossa, esse prato vai ficar incrível. É uma bela sugestão para substituir de vez em quando a nossa querida feijoada. E ele não precisa de acompanhamento. Quem quiser servir com arroz branco, pode servir. Mas como ele já tem essa crostinha de farinha, ele é um prato completo. Então aqui eu tenho a sálvia, que eu vou picar também bem pequenininha. Vou adicionar nesse meu bolzinho com a farinha panko. Aqui eu vou colocar uma colherinha da minha gordura de pato, que eu já tinha usado no começo. Então tô colocando aqui sal. Como a gente usou pimenta calabresa, eu vou colocar um pouquinho de pimenta calabresa. E agora com as minhas mãos eu vou misturar bem essa crostinha, que vai estar deliciosa. E vou jogar por cima desse cassoulet maravilhoso. Vou levar ao forno e vou mostrar pra vocês que delícia que isso vai ficar. Cassoulet saiu do forno. Vou finalizar com uma salsinha crespa picada na hora.
para temperar mais um pouquinho ainda, trazer um pouquinho de cor e frescor nesse prato tão intenso. Salsinha crespa linda, verdinha. Confit de pato, como eu falei para vocês, é opcional. Eu gosto muito, mas é opcional. Eu coloco por cima. E olha só, gente, vou mostrar pra vocês. Apesar de ser um prato bem rico em carnes mais gordurosas, como eu selei essas carnes antes, para elas ficarem um pouquinho mais crocantes e soltarem aquela gordura, pra gente poder refogar os vegetais, eu não tive que adicionar nenhum tipo de gordura. Eu tenho o caldinho, a gente pode colocar aqui, ó, se achar que precisa, mais um pouquinho de caldo por cima. O caldo é aquele caldo feito com as carnes defumadas, então ele tá super saboroso. Eu posso colocar um pouquinho de caldo por cima. Sem palavras, gente. Tá delicioso. O feijão absorveu, tá incrível. O feijão absorveu o sabor do caldo, dos vegetais, das carnes. É realmente um prato muito saboroso. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham vontade de fazer em casa. Aproveitem esse friozinho que ainda tá por aí para poder preparar para a família. Eu garanto para vocês que vocês vão ter belas respostas das pessoas que vocês gostam se vocês servirem um prato gostoso desse. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando as receitas. Quero saber o que vocês estão achando. Pode ter certeza que antes de eu trazer uma receita para vocês, eu pesquiso bastante. Eu dou o meu toque, mas eu sempre tento trazer uma receita que vocês possam fazer em casa realmente e que a vida possa ser mais cheia de sabor.